Deus, também em nossa época, ainda que estejais irado, lembra-te da imensa misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado. Glória a Deus! Nós estamos entendendo que aqui são 12 dias de clamor para 12 meses, né, de avivamento. E quando nós falamos de avivamento, igreja, nós podemos mudar a fala avivamento e podemos colocar que tem que ser 12 meses de quebrantamento. Aleluia! Podemos trocar a frase e falar que vai ser 12 meses de arrependimento. Verdade. Podemos trocar a frase e falar que vai ser 12 meses de conversão diária. Amém. Aleluia. Amém. E avivamento, igreja, toda vez que nós falamos de avivamento, ela traduz quebrantamento, ela traduz arrependimento, ela traduz conversão diária. Entenda uma coisa, uma igreja que fala que tem avivamento e não tem essas determinadas características, não teve avivamento nesta igreja, porque através disso, através de arrependimento, através de conversão, através de mudança, nós vamos ver que a igreja do Senhor, ela vai começar a crescer. Verdade. Hoje, igreja, as igrejas estão buscando meios para enchê-la. Então entende que se a igreja estiver avivada, ela vai encher, aleluia, automaticamente. Aleluia! Eu preciso buscar o enchimento da igreja. Eu tenho que buscar, aleluia, é o arrependimento, é a conversão dos irmãos. E através disso, eu sei que a igreja do Senhor é verdade. Quando nós falamos, igreja, de Abacuque, se ele para no capítulo 2, nós entenderíamos toda a história de Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, ele vai clamar a Deus, ele enxerga o povo, e ele enxergando o povo, ele vê as falhas, ele vê o que o povo está fazendo de errado. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que no primeiro capítulo de Abacuque, ele vai clamar a Deus, chamar a atenção de Deus. Deus, até quando nós faremos as coisas? Até quando, Deus, o Senhor não vai agir com essa situação? E nós vamos entender uma coisa, igreja, do profeta Abacuque para os profetas de hoje. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele vai clamar a Deus porque ele está sentindo a podridão do povo. Ele está sentindo o pecado do povo, e nós temos que entender isso, que o profeta de antigamente, ele sentia as dores, ele sentia as aflições, aquilo que desagradava a Deus, desagradava também ao profeta. Mas nos dias de hoje nós vemos que os profetas não estão nem aí, só querem se preocupar com o umbigo, só querem se preocupar com o cronograma de onde eles irão pregar e assim por diante, dos status e assim por diante, e não entende, não sente aquilo que Deus está sentindo. Então tem que entender uma coisa, eu tenho certeza que aqui na casa do Senhor há profetas, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Profetas, aleluia. A primeira característica que o profeta do Senhor tem que buscar é de sentir o que Deus está sentindo. E através de sentir o que Deus está sentindo, igreja, automaticamente, aleluias, o povo irá buscar de outra maneira, a pessoa irá entender o que Deus está sentindo e não vai querer desagradar o coração de Deus. Mas hoje estamos num casamento com Deus ao qual nós não estamos nem aí para o noivo. Se estamos desagradando Ele ou não, não importa. O que importa é se nós estamos fazendo aquilo que queremos. E nós não casamos, igreja, tanto com Deus ou com o nosso cônjuge, nós não casamos para fazer aquilo que nós queremos. Porque se for para fazer aquilo que nós queremos no nosso casamento, nós ficamos solteiros, não é verdade? Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Aleluia! Nós casamos um dia com o noivo para a honra e glória do Senhor, para nós sermos felizes e para o Senhor ser feliz conosco também. Aleluia! Então o capítulo 1 do profeta Abacuque, ele mostra como está o povo. E a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que automaticamente, aleluias, Deus responde no capítulo 1, porque entenda uma coisa, essas pessoas, igreja, que falam assim, estou falando tanto, estou buscando tanto a presença do Senhor, e o Senhor não está me respondendo. Não, Deus responde, igreja. Verdade. Aquele que
para mais. É. Porque entenda uma coisa, igreja, não é toda a resposta de Deus que vai vir de uma forma normal para nós. Vai ter respostas de Deus que nós vamos ouvir de Deus e falar, Deus, eu não imaginava que era isso daí mesmo. Mas vai ter muitas respostas de Deus que vai nos surpreender mesmo nós vendo uma situação difícil. Verdade. Abacuque viveu uma situação difícil, mas daí a resposta de Deus é o quê? Eu vou enviar um povo pior para destruir o meu povo. E quando ele escuta isso, ele se apavora. E olha a diferença do profeta antigo para o profeta atual. A palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 2, Abacuque ele sobe para a torre e ele fala, Senhor, só sairei daqui quando eu obter resposta do Senhor. Os profetas de hoje podem até ouvir alguma coisa da parte de Deus, mas o profeta de hoje vai falar, sabe o quê? Eita Deus, tem jeito, pega mesmo que eu vou gostar. E isso, igreja, acontece com todos nós. Certa feita, eu tinha uns 5 anos de pastoreio, tinha muita coisa e tenho muita coisa para aprender ainda. E tinha um irmão que eu buscava nas drogas, buscava em biqueira, ele voltava para a igreja, passava um tempo em igreja de novo, e ficava nessa. E até que eu peguei e falei assim, meu Deus, toda vez. Sabe, você não vê na pessoa, entendo uma coisa, igreja, eu sei o vício, eu sei a questão do vício, mas eu via que faltava um pouco de vontade da parte da pessoa. E daí ele sumiu. Uma semana eu não conseguia achar ele, ele sumiu, daí ele chega em casa. Ele bate no portão da minha casa, bate palma, quando eu vejo ele, eu falei, eita, Deus, agora eu pego ele. Olha o profeta vingador. E eu falei, ele falou assim, dá para você orar por mim? Eu falei, dá. Oh, acho que dá. Entra aqui que eu vou orar pela tua vida. E a oração, eu falei, Senhor, quebra ele no bem agora na oração, Senhor. Na oração, fala lá com esse cara, porque se for por mim, Senhor, eu só quebrando a cabeça dele. E eu orei, e falei, agora eu vou tirar a palavra, Senhor, que eu ouvi nessa hora. Não, quero, eu vou falar com você. E quando eu olho a palavra, sai Zacarias. Os teus pecados estão perdoados. As tuas vestes estão sendo trocadas hoje. Vestes sujas que era, agora passa a ser vestes limpas. Então, quando eu vi isso, eu falei para ele. Falei, olha, você entrou aqui hoje, e na minha oração, no meu pensamento, era para Deus te quebrar. Ele não quebrou você não, ele me quebrou. Mas você tem que fazer por onde? Eu entendi que Deus quis falar comigo, que eu tenho que continuar confiando, como Ele confia até hoje no ser humano, que é a sua criação, eu tenho que continuar confiando. Eu não posso desistir. Mas também eu entendo, igreja, tem muitas pessoas, aleluias, conforme os rapazes, que ficam ainda brincando com Deus, brincando com a misericórdia de Deus. Verdade. Então, quando eu vejo aqui o profeta Abacuque fazendo isso, eu lembro desse meu passado, dessa experiência que eu tive com Deus. O profeta Abacuque aqui ele vai falar, não, peraí, Senhor, eu vou subir até a torre, e eu só saio de lá quando o Senhor falar comigo. Amém. Eu fico também imaginando isso com o nosso pastor presidente, que quando ele congregava lá em Tiradentes, o pastor dele tinha o dom da fé. E não sei se os irmãos sabem, a pessoa que tem o dom da fé, ela pode manifestar outros dons, porque o dom da fé é um dom muito poderoso. Pode ter o dom de cura, dom de sinais e maravilhas, dom de profecias, tudo pelo dom da fé. E ele, esse pastor, do nosso pastor presidente, ele estava lá, a igreja cheia, um domingo, acabou o culto, tinha uma irmã no culto da igreja, e que ela estava com lepra, no fim da igreja. E o pastor pediu para chamar ela, o pastor Isaías, lá na cidade de Tiradentes. Começou com uma igreja pequenininha, 2 por 2. Hoje a igreja dele pega um quarteirão inteiro. Quando acabava os cultos, tinha bar, tinha macumba. Quando acabava os cultos, ele fechava as portas e ficava orando. E o pastor falou, Senhor, quebra toda maldição, eu vou comprar esse lugar, você vai para tua casa. E foi aumentando. Hoje o quarteirão todo é dele. Amém. E ele falou uma coisa, ele falou assim, olha,
A irmã aí está com lepra, né? Falei assim, ela ficou um pouco com vergonha, porque estava com lepra no braço. Eu falei assim, não precisa ter vergonha, não, vem cá. A gente só vamos sair da igreja quando a irmã for curada. E daí os irmãos, os obreiros, pronto, perdi o fantástico. Perdi o domingo maior. Tiveram essa impressão. Mas o meu pastor contando, falou que eles iam para frente, a moça com a mãe veio para frente, o pastor ungiu as mãos de óleo, e a lepra, mesmo hoje, a medicina sendo muito avançada, que não é mais contagiosa, mas você não pode ter contato direto, porque senão você pode pegar também. E ele pegou e encheu a mão de óleo e colocou na mão daquela mulher. E colocou assim o braço assim, e ele orou a igreja 5 minutos. Quando ele tirou a mão, a igreja, o braço da irmã tinha sido restaurado. Aleluia! Glória a Deus! A igreja toda duvidou, mas aquele que estava orando não duvidava do poder de Deus. Glória a Deus! Então, quando eu vejo aqui o profeta falando isso, é a mesma coisa. Ele falou, só saio daqui quando Deus me responder. E esta fé muitas vezes falta para mim e para você, igreja. E quando nós entrarmos em um propósito com Deus, falarmos com Deus alguma coisa, nós entendermos, aleluia, que Deus ele é poderoso para responder. Aleluia! Deus ele é poderoso para fazer milagres e assim por diante. A palavra do Senhor diz à igreja que ele respondeu automaticamente na mesma hora. Ele não ficou lá dias, não ficou lá semanas, ele foi respondido na mesma hora. Eu não sei, igreja, aleluia, porque eu estou entrando por este caminho, mas entenda uma coisa: se você está achando, aleluia, que Deus não vai te responder, aleluia, jogue este pensamento por terra, aumente a sua fé em Jesus, porque ele vai te responder, aleluia, que você necessita. Quando nós falamos de propósito, como esta campanha, nós falamos de propósito, esse propósito não é nosso. Esse propósito é um propósito que nós vamos viver em Deus. Eu não posso ver o propósito dessa campanha e achar, falar assim, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer tudo que me pedirem lá, todos esses dias, esses 12 dias, para quê? Para isso ser concretizado na minha vida, porque uma coisa, igreja, aleluia, é desejo, é objetivo, é meta, e outra coisa é nós alcançarmos os propósitos de Deus para nós. No Glória a Deus. 2, o Senhor fala com Abacuque, ele fala assim, olha Abacuque, eu sei qual é a sua preocupação, mas entenda uma coisa, o meu povo, eu fiz muitos sinais, muitas maravilhas no meio do meu povo, no passado, e eles não acreditavam. Quando nós vemos nos dias de hoje, igreja, nós vemos muita coisa ainda Deus fazendo. Pare para pensar o que Deus já fez na tua vida. Pare para pensar, aleluia, nos livramentos que Deus já teve, aleluia, na sua vida. Antes, eu não sei aqui se todo mundo aqui é cristão, desde o berço, veio de berço cristão ou não, mas quantas coisas que Deus não já fez na nossa vida, igreja. Eu já fui liberto, o Senhor já me deu livramento de morte, já apontaram arma na minha cara, já dispararam, falhou a arma, quando pegaram a arma, jogaram para cima, a arma disparou, mas eu não tomei nenhum tiro para a glória do Senhor. Quantas coisas que Deus já fez. Verdade. E muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes isso que nós estamos passando, às vezes, nos dias de hoje, que é mais simples do que Deus já fez na nossa vida. E nós achamos, aleluia, nós duvidamos que Deus não pode fazer. Deus ele não muda. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Certa feita, um professor de teologia, conversando comigo, ele tomou um tiro na cabeça. Ele tomou um tiro, ele trabalhava de segurança e na escolta, ele fazendo condomínio, entraram uns ladrões lá para roubar o carro. E ele tomou um tiro na cabeça, e a bala entrou por aqui, mas ele não morreu. E quando ele estava internado, era o pastor Adriano, lá de Ferraz de Itapá, e quando ele estava internado, muitas pessoas da igreja foram visitá-lo. E as pessoas, no dia estava chovendo, e as pessoas começaram a deduzir por que ele não tinha morrido. Mas será, pastor? Eu sei por que o senhor não morreu. Ele é um pouco sarcástico, muito brincalhão, pastor Adriano. Eu falei, meu irmão, sério que você sabe? Então fala para mim. Ele falou, o senhor não morreu, pastor, porque estava chovendo no dia. E a água da chuva
freou a bala. Quem joga nunca, e é por isso que você não levou. E ele falou assim, nossa, é verdade, nossa, eu vou buscar essa varinha melhor. Eu pensei que era Deus que tinha me salvado, mas eu acho que foi a chuva, não foi Deus. Nós queremos diminuir o poder de Deus. A nossa incredulidade faz com que a gente diminua aquilo que Deus pode fazer sobrenatural em nossas vidas. Por isso que quando aquele pai do filantrópico que chega para Jesus e Jesus fala assim, olha, você tem fé que eu possa curar o teu filho, e você tem o Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Porque mesmo sabendo que Deus pode agir na nossa vida hoje, às vezes vem a dúvida, e essa dúvida tem que cair por terra. Glória a Deus. Para conseguir, igreja, tirar essa dúvida, às vezes é Deus que vai tirar, porque Ele não falou, Senhor, eu estou incrédulo, mas pode deixar que eu vou conseguir tirar isso do meu coração. Não. Ele foi socorrer, ele pediu socorro para Jesus. Aleluia! É isso que você pode fazer, mas ajuda na minha realidade. Tem coisa, igreja, que a gente vai conseguir fazer, mas tem coisa, igreja, que às vezes pode ser simples para uma pessoa, mas para você não é. Peça ajuda para Deus, aleluia, porque Ele se faz presente nessa Aleluia! Ele é filho, aleluia, do teu clamor. Então clame a Ele. Aleluia! A palavra do Senhor, igreja, vai dizer que quando Abacuque, o Senhor fala isso com Abacuque, ele fala assim, Senhor, meu Deus, ele aceitou no final do capítulo 2, ele aceita a vontade de Deus. E às vezes aceitar a vontade de Deus não é tão simples assim. Você lê a Bíblia e entender que Abacuque aceitou, é simples você ler a Bíblia e entender que o Abacuque aceitou a vontade de Deus. Mas como é que você está aceitando a vontade de Deus? Porque aceitar a vontade de Deus nos fins que Deus fala para mim e para você é fácil. Mas aceitar a vontade de Deus quando é o não, quando é aquilo que eu não quero, quando é aquilo que eu irei sofrer, quando é aquilo que vai me machucar. Quem aqui gosta de igreja de ficar no deserto? Todo mundo fala, deserto é lugar de aprendizado. Vale é lugar de aprendizado, mas ninguém quer ficar. Verdade. Quando fica, reclama, mesmo sabendo que é para aprender de Deus. Porque nós somos assim, igreja. Então, Abacuque, capítulo 1, ele demonstra o problema do povo. Capítulo 2, Deus já trata com ele o que ele irá fazer e ele aceita. O capítulo 3 é uma oração de agradecimento ao Senhor. Aleluia! Será, igreja, que nós estamos orando em agradecimento a Deus? É Deus. Será que nós estamos orando por tudo que Deus tem feito em nossas vidas? Certa feita, o Senhor foi me dar uma bênção, me deu a bênção já, a bênção da minha casa, mas eu comprei ela na planta, e quando eu fui comprar, e deu tudo certo, eu tinha dado tudo certo, para honra e glória do Senhor, foi um pastor que era corretor, me auxiliou, tirou todas as minhas dúvidas e eu comprei meu apartamento. Mas antes de aprovar, ele fez a ficha, tudo, e o Senhor tinha colocado no meu coração que ia dar certo. E quando ele colocou no meu coração, ele falou assim, vai aprovar, vai demorar aí de 7 a 10 dias para a construtora aprovar, para ver se vai dar certo, pastor. Eu falei assim, não, pastor, já deu certo, Deus já colocou no meu coração. E eu e a minha esposa, nós já oferecemos um culto de ação de graça antes de vir a resposta. Porque nós sabíamos que ia dar certo, Deus já tinha colocado. Aleluia! E nós oferecemos um culto de ação de graça. Eu fiz um culto de ação de graça num dia, como um sábado. Na segunda-feira, a consultora ligou e falou: Seu Condirei, dona Daniela, foi aprovado e o apartamento é de vocês. Amém. Glória a Deus! Mas às vezes, igreja, a gente não fazemos dessa maneira. E às vezes recebemos e não apresentamos nada para Deus. Às vezes recebemos e temos vergonha de vir na frente do culto e contar o testemunho daquilo que Deus fez. Glória a Deus. Deus me conhece e sabe que eu sou tímido. Ele sabe que você é tímido. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Então como que está a igreja? Como que está? Eu estou ganhando tanto de Deus. Aleluia! Eu estou entregando tanto para Deus também. Porque quando eu falo aqui em avivamento, de 12 meses de avivamento, você já colocou no papel o que você vai fazer para buscar isso. E uma coisa, igreja, eu não sei se vocês sabem, uma coisa é objetivo.
A outra coisa é meta. Objetivo, eu sou magro, eu quero engordar porque eu sou muito magro. Então eu tenho o objetivo de engordar 10 quilos. Isso é um objetivo. Se eu não fizer nada para isso, eu tenho dificuldade para comer. Se eu não fizer nada para isso, vai passar anos e anos, eu vou ter esse objetivo na mente, mas não vai ser concluído. Então o objetivo é uma coisa, aqui está o objetivo, 12 meses de avivamento. Mas tem que ter a meta de vocês. O que vocês vão fazer para alcançar isso? E a meta funciona isso. O objetivo é aquilo que eu desejo. Meta é aquilo que eu coloco para chegar no objetivo. Então qual que vai ser a meta? O que vocês vão fazer? Vocês vão orar mais? Vocês vão jejuar mais? Aleluia! Vocês vão estar mais presentes no culto? Amém. Vocês vão fazer mais a obra do Senhor? Aleluia! Porque senão, igreja, hoje nós temos uma igreja frustrada por causa disso. Nós temos igreja frustrada hoje, pessoas frustradas dentro da igreja. Por quê? Porque coloca algo no seu coração para fazer para Deus. Mas ela coloca como um objetivo e não como meta. Então vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo e não sai do papel. Daqui a pouco passa 10 anos na igreja e eu ainda não concretizei aquilo que estava no meu coração no primeiro ano. Eu estou vindo na igreja e ainda não concretizei aquilo que estava no meu papel há um ano. Então entenda uma coisa. Vocês estão aqui, aleluia, nesta noite, nesta campanha, para colocar no papel aquilo que vocês irão executar. Aleluia! Vocês irão executar? Vamos executar, pastor. Como vocês vão executar? Porque se vocês colocarem também no papel e não fizerem esse voto com Deus, vocês não vão concretizar. Sabe por quê? Porque o inimigo vai querer parar vocês. Os dados inflamados do adversário vai querer pegar vocês. Os pratos estarem para todos. Verdade, Deus. Então entenda uma coisa. Eu tenho um objetivo. Já fiz a meta para alcançar esses objetivos. Agora eu tenho que fazer este voto com Deus. Senhor, eu vou fazer este voto com o Senhor. Sabe por que eu faço voto com o Senhor, igreja? Porque eu sei que pelas minhas forças eu não vou conseguir. Então eu faço voto com o Senhor. Por quê? Porque eu sei que daí eu tenho um voto com Deus. Mesmo que eu esteja fraco, mesmo que eu esteja desanimado, eu vou caminhando, aleluia, para alcançar o Aleluia! objetivo. Glória a Deus! Então não se frustre. Façam. Saiam do papel. Coloque em prática, aleluia, no nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! A palavra do Senhor, igreja, vai nos mostrar Abacuque, um homem já convertido. Abacuque, um homem que já falava com Deus. Abacuque, um homem que já era profeta. Abacuque, um homem que sentia as necessidades que Deus sentia também. Os sentimentos, as dores que Deus sentia também. Então, se nós olharmos para Abacuque no capítulo 1, nós falamos assim, puxa, mas Abacuque já era demais. Abacuque já era um profeta, muito usado por Deus. Mas quando nós enxergamos o capítulo 3 de Abacuque, isso mostra para mim e para você, que mesmo que nós estamos em um lugar bom aos olhos de Deus, nós podemos melhorar a cada dia. Nós vamos ver, igreja, que Abacuque no capítulo 3, ele está diferente do capítulo 1. No capítulo 1 ele está reclamando, ele está querendo ver Deus agir nessa situação, e ele escuta Deus. No capítulo 3, ele sente Deus. No capítulo 3, os seus lábios espremem. No capítulo 3, os seus ossos sente a podridão do pecado. Então aqui, igreja, ele buscou mais intimidade do que ele tinha com Deus. Glória a Deus! A gente podemos melhorar. Fala para o irmão do teu lado, nós podemos melhorar. A palavra do Senhor vai dizer, Lucas capítulo 18, Lucas 18, vai falar a passagem do jovem rico, que nós usamos muitas vezes para ofertas e dízimos, mas a palavra do Senhor vai dizer, mestre, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Ele fala, bom não sou eu, bom é Deus. Ele fala assim, conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele vai dizer, tudo isso eu tenho feito. Então você vai entender que ele era um cumpridor da lei. Aquele jovem príncipe era um cumpridor da lei, porque até então o povo tinha que exercer a lei, ainda não tinha chegado a graça para o povo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus via para o jovem rico e falou assim, olha, ainda te falta algo. E este algo, mesmo sendo pequeno para você, sendo grande para mim, não importa o tamanho,
É este algo que Jesus fala, ainda te falta algo que é tão difícil da gente tirar dos nossos corações. Entenda uma coisa, igreja, Deus não vai falar para você falta algo, uma coisa que é fácil de você tirar da sua vida. Ele vai falar para você, ainda te falta algo, aquela coisa que é difícil aos teus olhos sair do Senhor te tirando. Porque senão, igreja, ele ia falar, ainda te falta algo, aquele jovem iria fazer e ele ia seguir com Jesus, vida que segue. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que aquele jovem entristeceu-se porque ele era muito rico. A riqueza daquele jovem estava no coração dele, não eram os mandamentos de Jesus, não eram os mandamentos de Deus. E o que é que está no nosso coração? O que é que está no nosso coração? É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a cruz, aleluia, que o Senhor se entregou. Aleluia! Por amor de mim, de você. Glória a Deus. E de algumas necessidades que eu tenho, que eu não consigo tirar no meu dia a dia. E eu vou falar aqui, igreja. Hoje a igreja do Senhor, um rapaz lá na firma me falou isso, eu fiquei abismado. Um jovem cantando na mocidade, ouvindo música do mundo. E daí, o rapaz foi falar com o pastor, está no Facebook lá, um jovem ouvindo funk lá, cantando funk, isso aqui o outro, e daí no domingo está louvando a igreja. E daí o pastor falou assim, nossa, mas é tão difícil, né, meu irmão? Porque se a gente for falar, o jovem sai da igreja, daí. Então olha como a igreja do Senhor, ela está se comportando para o pecado. Eu fui pregar a igreja, eu fui pregar no congresso de pastores, e eu acho que nunca mais eu vou pregar naquele lugar de congresso de pastores. Porque eu falei para eles, a culpa da igreja estar assim, é nossa, é de vocês são incapazes, vocês são despreparados. Eu acho que eu não vou mais pregar lá, nunca mais. Mas é importante, igreja, a gente entender isso, que a culpa é nossa. Verdade. Antigamente, igreja, isso aconteceu com o meu filho. Meu filho estava ouvindo música mundana. Ele era apaixonado por tocar bateria, tocar a bateria da igreja. Quando eu vivenciei isso e ouvi, eu tirei meu filho da bateria. Eu falei, peraí, não tem como de um jarro, de uma fonte, sair dois tipos de água. Verdade. Não tem como. Eu falei assim, olha, entenda uma coisa, filho. Deus ele quer você tocando para ele. Escolha. Você vai continuar ouvindo música mundana? E ele falou assim, pai, isso não tem nada a ver. Eu falei assim, você já respondeu a minha pergunta. Você está fora da bateria. Ele saiu da bateria. Porque nós temos que tratar o pecado como pecado, igreja. Eu não falei isso para o meu filho porque eu não gosto do meu filho, eu não amo. Muito pelo contrário, eu amo meu filho. Eu falei isso para o bem dele. Ele saiu, parou de tocar a bateria da igreja. Ele preferiu ouvir música mundana. Aí depois ele vai ter com Deus. Ele já é de maior, já tem agora o filho dele, já sou avô. Ele já tem a vida dele com Deus. Ele já sabe o que tem que fazer, porque eu ensinei a maneira certa para ele. Aleluia! Mas como que a gente está ensinando a igreja do Senhor? Como que a gente está ensinando os nossos filhos? Como os nossos filhos estão se comportando? Porque a igreja, o pai que fala que não sabe o que o filho faz, é porque o pai é mais cego do que a humanidade, do que o próprio cego de nascença. Verdade. O pai que fala que não sabe o que o filho está fazendo, ele fala, mas isso eu não sabia, fui pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Quando eu peguei meu filho fazendo, eu já tinha desconfiança. Quando eu só fiquei ali cercando para ter o fraga, para pegar mesmo. E ele entender que isso não pode. Igreja, nós estamos uma igreja santa. Por mais que vem pessoas de fora, aleluia, e as pessoas que estão aqui ainda precisam de conversão, precisam de libertação, precisam de renovo, restauração, nós temos que entender que nós estamos aqui para melhorarmos e não para sofrermos a situação que nós Verdade. então eu ouvindo o mundo, ouvindo música mundana, eu posso estar na igreja ouvindo música de Deus e música mundana, que não tem nada, porque Deus nos ama. Deus ele nos ama, mas Ele quer uma igreja santa. Aleluia! Eu, vosso Deus, sou santo. Aleluia! Então nós temos que entender isso. A Bíblia vai dizer em Abacuque, capítulo 3, no verso 2: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremi diante dos teus atos. Ô igreja, eu ouvi falar da tua fama e tremi diante dos teus atos. Eu ouvi falar da tua fama e tremi diante dos teus atos. Igreja, logo que eu aceitei Jesus,
Eu não conhecia nada porque eu era ateu. E eu comecei a ler a Bíblia porque no segundo dia, aceitei Jesus um dia, no segundo dia, já veio aquelas irmãs do coque, aquelas irmãs da oração, minha pastora Roseli, e veio orar em mim e falou assim: olha, você tem o chamado de ser pastor e vai ser muito rápido na tua vida. E foi rápido mesmo, igreja. E daí eu peguei e falei assim: puxa, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, nunca tinha ido na igreja, detestava crente, tive o primeiro encontro, o primeiro amor com Jesus. Eu falei assim: nossa, mas peraí, o que o pastor faz? O pastor prega, o pastor cuida da igreja, ele prega, né? Então tem que conhecer a palavra. Então eu trabalhava à noite, eu chegava de manhã, a igreja em silêncio, as crianças tudo dormindo, a mulher dormindo. Eu ia falar assim: eu vou ler 2 capítulos por dia. E eu li os 2 capítulos, mas os 2 capítulos acabava se tornando 10 capítulos, 20 capítulos, porque eu queria saber o final da história, e o final da história, aquilo Deus ia falando comigo, ia me arrepiando. Por quê? Porque eu via as obras do nosso Deus, os atos que faziam estremecer. Glória a Deus. Mas por que, igreja, perdemos essas coisas? Por que perdemos, igreja, esse sentimento, esse amor? Porque nós estamos achando as coisas de Deus naturais. Meu Deus. As coisas de Deus, igreja, não é natural. Verdade. Eu tenho que olhar para a história de Deus, qualquer história que for, mesmo que eu tenha lido mais de 20 vezes, eu tenho que olhar para a história da Bíblia, aleluia, com um olhar espiritual. Aleluia. Eu não posso ler a Bíblia como um livro qualquer, porque ela não é um livro qualquer. Eu tenho que ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu estando espiritual, eu lendo com um olhar espiritual. Para quê? Para eu sentir a presença de Deus. Verdade. Eu li a Bíblia por causa de um propósito, igreja. Eu li a Bíblia porque eu tinha um chamado de Deus. Eu tenho que continuar lendo a Bíblia, porque eu sei que esse chamado de Deus ainda existe na minha vida. Amém. Glória a Deus. Então quando ele fala: olha, Senhor, ouvi falar da tua fama. Qual é a fama? São as proezas, são os milagres, por tudo que Deus fez, se tirar de braço forte o povo do Egito, dar as 10 pragas, endurecer o coração de Faraó de propósito, o nome do Senhor ser glorificado. Deus A maravilhoso. gente vê Aleluia. isso, igreja, aleluia, e entender que Deus está muito próximo da gente. Amém, aleluia. Ele vai dizer isso. Eu falo: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e das tuas obras e temi por isso, me tremi. Isso aí não para por aí, igreja. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que Aleluia. Ele não está querendo, igreja, aleluias, ter a glória todinha para Ele, ter o poder todinho para Ele. Ah, eu sentindo a presença do Senhor, tá bom. Ah, a pastora Roseli sentindo a presença de Deus aqui, tá bom. Não, ela está fazendo esse propósito, ela está nessa campanha, ela fez isso porque Deus permitiu, Deus colocou no coração dela que ela fizesse. Para quê? Aleluia. Para não só ela sentir, mas para todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos. Maravilha a Deus. Igreja, acabou a compaixão. Nós não temos mais compaixão. Então é aquela coisa: eu senti a presença do Senhor, amém. O restante não me sentir, problema deles. Não é dessa maneira. Ele vai falar: Senhor, olha, faz de novo. Tudo que o Senhor fez no passado, Senhor. As maravilhas do passado. Glória a Deus. Traz os dias de hoje. E os dias de hoje engloba ele, engloba o povo. O povo que ele orou lá no capítulo 1, que estava corrompido. Ele falou: Senhor, esse mesmo povo corrompido, ele tem que ver de novo. A Bíblia no capítulo 1 vai falar que o povo viu e não creu, mas mesmo não crendo lá, ele fala: Senhor, faz de novo agora para o povo crer. Aleluia. Não é porque o povo não aceitou hoje, igreja, que a gente não vai desistir do povo. Verdade. Não é porque o povo, igreja, aleluia, não quer ouvir a palavra de Deus hoje, que nós não vamos continuar pregando a palavra de Deus. Mas será que nós estamos aptos para isso? Porque isso tem que partir de nós. É por isso, igreja, que o avivamento começa aqui. Aleluia. Vai se estender por todo o ano na vida. Amém. Porque hoje eu estou dessa maneira, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar melhor. Por quê? Porque eu vou buscar isso diariamente. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que você quer buscar de Deus? E o que você quer de Deus, aleluia? O que você quer apresentar para Deus este ano? A palavra do Senhor vai dizer: faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejais irados.
lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. Quando ele fala isso, lembra da tua misericórdia, mesmo se o Senhor estiver irado. Porque certas feitas, as histórias da Bíblia, tem passagens que você vai ver que Deus ele está irado. A Bíblia vai dizer que quando o povo está lá fazendo bezerro de ouro, ele fala até para Moisés: olha, o teu povo está lá embaixo pecando. Você vai ver que tem passagens da Bíblia que Deus vai falar: olha, eu vou exterminar todo mundo aqui, eu vou exterminar esse povo ingrato, esse povo murmurador, e eu vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Nós vamos ser que em determinados momentos Deus ele queria acabar com tudo aquilo e fazer um povo novo. Verdade. Por isso que ele fala: Senhor, mesmo na ira, mesmo que esse povo, aleluia, está se corrompendo aos teus olhos e não está se agradando, Senhor, lembra-te, aleluia, da tua misericórdia, porque a misericórdia de Deus é infinita, igreja. Aleluia. E é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Então, igreja, quando eu vejo Deus falando isso, quando eu vejo Abacuque falando isso para Deus, eu ainda sei e entendo que tem esperança para nós. Amém. Nós podemos ainda Aleluia. mudar essa situação. Podemos mudar a igreja do Senhor. Amém. Versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Então, uma coisa, igreja: todo povo, quando ele quer, tá? Quando ele quer arrependimento, quando ele quer ter quebrantamento, ele recebe. A palavra do Senhor vai dizer que Abacuque aqui ele foi avivado. Ele primeiro foi avivado para pedir o avivamento. Amém. A palavra do Senhor vai nos mostrar que no ano, Isaías capítulo 6, vai falar no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono. Verdade. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele olha os serafins adorando a Deus com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam a cabeça, com 2 cobriam os pés, a palavra do Senhor vai dizer que Isaías ele fala assim: ai de mim. Ele não vai falar mal do povo, mas ele primeiro vai falar mal dele, que eu sou um homem de lábios impuros. Quando eu tenho este avivamento, quando eu tenho quebrantamento de coração, eu vou ver primeiramente a falha de mim, e não dos outros. Dessa maneira. Ele começa o capítulo 1 vendo a falha dos outros, mas ele termina o capítulo 3 vendo a falha dele. Eita, Deus maravilhoso. Nós falamos muito dos outros, porque os outros estão assim, porque os outros estão assados. Mas será que a gente tem moral para falar isso dos outros? Será que nós temos ética para falar de alguém, igreja, na situação que nós nos encontramos? Deus. Por isso, eu não posso falar de ninguém. Eu não tenho cacife, eu não tenho moral, eu não tenho ética para falar de ninguém aqui. Verdade. O Senhor conhece cada um de vocês, Ele sabe a história de vocês, como Ele sabe Aleluia. a história. Mas eu tenho que entender uma coisa, que enquanto eu estiver olhando os outros, eu não vou estar olhando para dentro de mim. A palavra do Senhor vai dizer que ele se encontra, olha como ele se encontrou. E assim que eu vi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram. E olha, igreja, as entranhas se comoveram, entenda uma coisa: é ele, por dentro dos seus órgãos, se estremecer de tal maneira, as entranhas dele se estremecer de tal maneira, de ele não saber o que está acontecendo com ele. Por mais, igreja, que ele tinha ali uma experiência com Deus, aqui ele começa a ter um outro tipo de experiência, porque só vai falar isso aqui. Vai dizer: as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram e meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Olha, ele não tinha mais controle do seu próprio corpo. E quando nós falamos que o nosso corpo não é nosso, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é para isso, igreja. É para os nossos lábios falar o que o Espírito Santo quer. Aleluia. As virem aonde o Espírito Santo quer. É as nossas entranhas sentir o que o Espírito Santo quer que a gente sinta.
E não que a gente não possamos ir, igreja. Verdade. Mas há tempo para todas as coisas. Sim. Se é tempo de buscar Deus, busca Deus. Aleluia. Se é tempo, aleluia, de se converter, de se arrepender mais ao Senhor. Se arrependa. Maravilha. Se lembrante. Oh, glória a Deus. Isso, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, então, agora ele tem uma experiência. Entenda uma coisa, igreja, o Espírito Santo manda falar nesta noite que vocês vão ter mais experiências com Deus. Aleluia. Aqueles que buscar o Senhor de todo o coração terão experiências novas. Aleluia. Aleluia. Você vai dizer, portanto, aguardarei em tranquilo silêncio. Ei, rapaz, isso aqui é difícil, hein? É difícil. E as pessoas ainda falam que mulher é mais difícil ainda, mas não quero entrar nesse embate. Aqueles que aguardam tranquilo no Senhor é aqueles que têm convicção plena. É aqueles que têm confiança plena. Quando eu não confio, eu quero ainda colocar a minha mão. Quando eu não confio plenamente, eu ainda quero falar alguma coisa. Quando eu não confio plenamente, eu ainda quero fazer eu quero dar alguma ajudinha para Deus. Então aqui quando ele fala assim, eu guardarei tranquilo, em silêncio. Aleluia. O que irá acontecer? Ele sabe que mesmo que ele fizer algo, não vai resolver, não vai deixar de acontecer, porque a ordem já foi determinada por Deus. Glória a Deus. A ordem que foi determinada para você, Deus ele não quer que você ponha a mão, aleluia. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Aleluia. Reparte a glória dele com ninguém, a glória do Senhor é só para ele. Então quando não fica tranquilo, fica aí em silêncio. Meu Deus. As bênçãos do Senhor para você. Amém. Glória a Deus. Daí ele vai falar uma coisa importante para mim, que oração não. Até que nós pode passar. Mais 10 minutos? Amém. Versículo 17. Vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Parou aqui? Verso 17. A palavra do Senhor, igreja, vai nos mostrar que Abacuque, ele vai colocar todas as coisas mais importantes que tinha naquela época. Então ele vai colocar, aleluia, você consegue, verso 17, ele vai colocar figo, ele vai trazer a uva, mesmo que falte figo, mesmo que falte uva, o povo ele não ficava sem figo, igreja, por causa do calor. O figo ele retém muita água, e o Israel era no deserto, então eles comiam muito figo, o figo não podia faltar. A uva era o suco. E o vinho que nós vemos na Bíblia, esse vinho sem álcool, tá bom? Nós vamos ver que poucas vezes na Bíblia vai relatar do vinho fermentado, que esse é o vinho com álcool. Então eles faziam o suco do vinho para beber por causa do calor. Então mesmo que falte figo, mesmo que falte uva, mesmo que falte azeitona eles faziam o azeite, né? Eles faziam ali os aromas, né? Para passar nos animais, para que a ovelha, nós somos ovelhas, não sei se vocês sabem, mas eles passavam na ovelha para aqueles mosquitinhos não entrar no ouvido da ovelha e a ovelha não ficar louca. Então mesmo que falte o figo, mesmo que falte a uva, mesmo que falte a azeitona, mesmo que os campos não produzam frutos, qualquer outro tipo de alimento, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas dos apriscos, porque ele está falando isso, mesmo que falte lã, porque eles tiravam a lã das ovelhas para fazer roupas para eles. Então mesmo que eu passe frio, mesmo que falte gado, Eita, Deus lindo! Carne, mesmo Aleluia! mesmo que falte a picanha, que ainda não chegou para nós, que é a picanha do Lula, mesmo que falte a picanha, mesmo que falte o leite. Então olha o que ele coloca. Aleluia! Olha o que Abacuque coloca aqui, ele coloca tudo que era de mais importante naquela época. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode colocar na sua mente mesmo tudo que é mais importante para você? Ah, pastor, a comida, o arroz, o feijão, o bife, suculento, que nunca está no meu prato.
a batata frita, a roupa de marca, o sapato maravilhoso, as mulheres, o sapato alto cada semana. Coloca tudo. Mesmo que falte tudo isso, ele quer dizer em outras palavras: olha, a minha confiança, o meu voto, a minha fé não está baseado nas coisas que eu tenho para me alimentar, para me vestir e para suprir as minhas necessidades. A minha fé está baseada no Senhor. Aleluia! E nós temos que entender isso. Glória a Deus! Nós vemos hoje muitas pessoas que quando perdem o emprego, e olha que é ruim perder o emprego, igreja. É ruim perder o emprego, é ruim perder o emprego. Eu fico imaginando que perde o emprego, eu perdi o emprego uma vez, igreja. E quando eu perdi o emprego uma vez, eu ainda não era cristão. E foi através disso que eu me converti para a glória de Deus. Mas depois que eu me tornei cristão, eu nunca perdi o emprego. Perder o emprego é ruim? É ruim, com certeza. É ruim, igreja. Quando eu perdi o emprego, essa daqui era pequenininha, era bebezinha. Eu subi o viaduto que eu tinha perdido o emprego e até o inimigo soprou no meu ouvido para me empurrar da letra. Eu falei, como é que eu vou sustentar minha filha? Minha filha bebê tinha meses, eu perdi o emprego. Eu falei, meu, por uma besteira que eu fiz no trabalho. Eu briguei na porta da empresa, igreja. Eu tenho uma vergonha tremenda disso. E daí, perdi o emprego. É terrível perder o emprego, mas olha, espera aí. Todavia, minha confiança não está no emprego, mas está no Senhor que Aleluia! de emprego para mim. Glória a Deus! Minha confiança não está se hoje eu estou comendo um bife acebolado ou um ovo muito gostoso de todos os dias. Não importa o que eu coma, a minha confiança está em Deus. Aleluia! Por que o nosso povo, por que nós conhecemos ainda tantas pessoas que se preocupam com isso? E quando perde o emprego, sai da igreja. E quando perde o emprego, fala que não quer mais orar. E quando não consegue comprar uma roupa bonita no final do ano, fala assim, não, como é que eu vou servir a Deus? Eu não consigo comprar uma roupa de final de ano e se entristece por isso. Verdade. Ah, porque eu não consegui fazer uma ceia de final de ano para comer com a minha família. Ei, tudo bem, é importante, é legal a gente fazer isso no final do ano. Mas quando uma coisa, se a gente não fizer, Deus ainda vai continuar nos abençoando. Amém. Glória a Deus. 3 anos, igreja. Estou 3 anos sem fazer nada na minha casa. Porque 2 anos foi por enfermidade, Covid. Depois de 1 ano a gente pegou infecção intestinal. E nesse ano a pastora fez a cirurgia bem no dia 15 de dezembro. Então acabou o final do ano. E a gente está dando glória a Deus. Amém! Glória a Deus! Nossa vida foi abalada por essas coisas. Então não é isso. Por isso que Abacuque ele vai falar no versículo 18. Ele vai falar no versículo 18. Ele não vai falar dos outros, igreja. Ei, isso sirva de lição para nós. Amém. Não fale dos outros, fale de você. Não fale dos outros, aleluia. Porque o mundo tem que melhorar, pastor. Se o meu cônjuge não melhorar, não tem como eu melhorar também. Ei, através da sua vida, você melhorando, o seu cônjuge vai melhorar. Eu não posso querer alguma coisa da minha esposa se eu não sou melhor para minha esposa. Eu tenho que melhorar, para daí sim para a esposa, mulher. Melhora nisso, me ajuda nisso. Por isso que ele vai falar, ei, todavia. E quando ele fala todavia, isso quer dizer todos os dias. Ele não está falando em uma semana, ele não está falando só quando ele está alegre. Ele não está falando só quando ele está triste, ele está falando em todo momento, em todo tempo, em todo instante. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! No final, igreja, ele fala de tudo aquilo que ele necessita nessa terra para sobreviver. Roupa, carne, leite, comida, fruta, suco. Ele coloca tudo que ele está nessa terra para sobreviver. Mas ele fala, ei, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha Aleluia! Ele começa com as necessidades físicas e termina com a sua necessidade espiritual de ser salvo. Amém! Glória a Deus! Não podemos deixar as necessidades físicas atrapalhar a promessa que nós temos, aleluias, da nossa salvação em Cristo. Aleluia! Nós estamos aqui, aleluias, como peregrinos nessa terra. Verdade. Estamos aqui passageiros, porque um dia, para a honra e glória do Senhor, as aleluia. tocar, aleluia, e nós iremos para a glória do Cordeiro, cantar, santo, santo, Aleluia! e toda a terra chega a tua glória. Aplauda o Senhor, que Ele merece.
continue abençoando a vida do nosso pastor Claudinei. Que palavra maravilhosa. Amém, irmãos? Que alimento maravilhoso. Amém? Que despertar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, receber essa palavra como aprendizado, como direcionamento, amém, queridos? Graças a Deus. Uma vida avivada, não só hoje, amanhã, mas em todo o tempo. Aleluia. Na presença de Deus, amém, meus queridos? Vamos colocar de pé, amém? Aleluia. Nós estamos orando, né? Orando e damos ungindo os irmãos. Eu quero convidar aqui os irmãos que fazem aniversário no mês de novembro. Hoje representa o mês de novembro, amém? Tem algum irmão ou irmã que faz aniversário no mês de novembro? Nós vamos estar aqui orando, amém? Nessa oração, nós também queremos orar para a irmã Simone, para a irmã Sara. Eles não estão aqui, mas já pediram oração que também fazem aniversário amém. No mês de novembro, amém? Glória a Deus. Para a irmã Rosângela, que também faz aniversário no mês de novembro. Amém? Presbítero, pastor, venham aqui, pastora Kelly. Vamos orar, meus queridos. Aleluia. Oremos também, amém, por nossos irmãos. Querido Deus, soberano e maravilhoso, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. No mesmo mês amado de novembro, eles completam mais um ano de irmãos. E hoje, Deus querido, nesse amor, nesse dia, nessa campanha, nessa primeira dia, Senhor, nós estamos apresentando Deus o mês de novembro. Deixamos a vida dos nossos irmãos, Senhor. Apresentamos a necessidade, Senhor, da vida. Que sempre sejam alvos as suas vestes, que nunca falte óleo sobre as suas cabeças. O Senhor os abençoe e os guarde, Senhor, e que a vida dos nossos irmãos seja grandemente abençoada em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Graças a Deus, amém? Vamos fazer a nossa unção, amém, queridos? Aleluia. Pastores, fazem aqui, ó. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nós vamos orando enquanto os irmãos vão ungindo. Amém? Peça ao Senhor, irmãos. Peça ao Senhor para você ter essa vida avivada, para você poder, sabe, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, sabe, praticar a palavra de Deus, sabe, que você seja uma testemunha, sabe, queridos, do Evangelho do Senhor, que você seja a imagem e semelhança do nosso Deus, procure cada dia mais, queridos, sabe, se assemelhar a Deus, se assemelhar a Jesus na sua vida, no seu cotidiano, na sua conduta, no seu caráter, amém? E não temas, porque o Senhor estará conosco. Amém, meus queridos, oremos, maravilhoso Deus. Nesta hora, Senhor, nós pedimos ao Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debaixo dessa palavra, Senhor, ministrada por nosso pastor Claudinei, palavra abençoada, direcionada, Senhor, ao nosso espírito, Senhor. Nós recebemos ela, Senhor amado, aleluia, como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Nós oramos, meu Deus querido, buscando o Senhor, Pai, essa vida abundante, esse caminho genuíno, Senhor, nos nossos corações. Nós pedimos, Pai, mudança no nosso comportamento, mudança nas nossas atitudes, mudança, meu Deus amado, da nossa maneira de falar, de agir, de pensar, Senhor, que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, transforma-nos, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, caminhar, Senhor, e sentir ao céu, em fruto, meu Deus, Senhor, da celestial. Não nos deixe embaraçar nessa terra, não nos deixe embaraçar nesse mundo, Senhor, não nos deixe se apegar a nada, meu Deus querido, a não ser ao Senhor, a não ser as suas promessas, a não ser, meu Deus, a tua palavra, Jesus de Nazaré, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para terminar, Senhor. Nos quebrantamos, Senhor Jesus, nós não nos arrependemos, Senhor, nós fazemos, meu Pai, a consciência dos teus pais sobre esta vida, Senhor.
Senhor, meu Deus querido, a santidade, meu Deus
bênção. Antes dele dar a bênção apostólica, que é a oração final, eu quero louvar a Deus, querido, pela vida do nosso pastor Claudinei, pela vida da sua esposa, a nossa querida pastora Dani. Amém, irmãos, que sempre tem aqui, né, participado, nos abençoado. E eu oro muito para que o Senhor continue abençoando eles e todos o seu rebanho. Nós temos vivido dias assim, irmãos, de muito despertamento de Deus, né? Que nós possamos mesmo, irmão, esse ano fazer e ser a diferença. Amém? Andando com Deus cada dia mais profundo, irmãos. Amém? Sabe, irmãos, nós venhamos nos aprofundar. Amém? Queridos, antes de passar para o pastor, foi levantado para mim também. Nós temos uma família que procurou a pastora Carla, tem 2 famílias, né, necessitadas. E como esse mês a gente não teve esse culto, não tivemos as primícias por causa que não tivemos o culto da ceia, que foi feito no dia 31, você, irmão, que amanhã é o último dia da campanha, para você que puder trazer um quilo, uma primícia, amém? Nós vamos estar formando essas 2 cestas básicas, amém? Uma para poder mandar para Jundiapeba e uma outra também para uma família, amém? Você que pode, meus queridos, você que sempre tem abençoado, você que todo mês traz a sua primícia, mas esse mês não pôde, porque nós estávamos em recesso. Se você puder trazer amanhã, nós vamos ajuntar, amém? Nós já abastecemos uma família e tem mais 2. Então nós vamos abençoar esta família para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Amanhã é o último dia. Fica firme, amém? Persevera, em nome de Jesus. Pode ser, igreja. Amém. Vamos orar, amém? Amém. Como a pastora falou, só falta mais um dia. Vamos perseverar. Deus tem falado poderosamente. Eu não sei se você está prestando atenção, se você está anotando. O pastor Claudinei pregou praticamente o que eu preguei, no dia que eu preguei. E ele falou, nessa parte ele usou quase as mesmas palavras. A gente ora para o Senhor, e quando Deus responde, a gente teme, a gente fala, mas Senhor, não achei que ia ser dessa forma. Deixa Deus trabalhar, né? Às vezes você está orando, está buscando algo de Deus, para que Deus faça algo, né, em prol da tua casa, da tua família, de algo que você tem orado. E aí quando Deus dá uma direção, você fica com medo, você não quer deixar Deus trabalhar da forma dele. Irmãos, enquanto Deus não trabalhar da forma dele, a gente não vai alcançar o propósito, a gente não vai alcançar o resultado ao qual nós estamos esperando. Às vezes vai doer, às vezes a gente vai ter que chorar, às vezes a gente vai ter que passar uma situação que a gente não gostaria, mas é necessário, amém? Para a gente alcançar o propósito do Senhor para as nossas vidas, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor, na tua casa. Senhor, 11º dia, Pai querido, ao qual o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Senhor, não permita, Senhor, que nós venhamos perder, Senhor, nenhuma, Senhor, dessas sementes, nenhuma dessas palavras, Pai, que tem sido liberada, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo nessa noite, leva o Senhor em segurança para os seus lares, que a presença, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, nos acompanhe, Senhor, que a glória do Senhor, Pai querido, invada, Senhor, os seus lares, Pai querido, e que assim, Senhor, nós possamos continuar caminhando, Senhor amado, na tua presença, na tua direção, e segundo, Senhor, os teus propósitos. Senhor, e assim, Pai querido amado, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém.